Fala pessoal, beleza? Chique 10, bora lá dar continuidade à nossa resolução da prova do ITA 2020 e hoje trago para vocês a questão 48, questão bem bacana sobre polinômios. Então já senta o dedo no like, depois deixa seu comentário, diga para mim se você curtiu a questão. Então olha só, ele fala, considere o polinômio p de x igual a x ao cubo menos mx quadrado mais x mais 5 mais n, sendo m e n números reais fixados. Sabe-se que toda raiz da forma a mais bi, ou seja, toda raiz complexa, satisfaz a seguinte equação, ou seja, vale a igual a mb quadrado mais nb menos 1. Então, quanto que vale a soma dos quadrados da equação p de z igual a zero? Ou seja, pegue as raízes do polinômio e calcule a soma dos quadrados. Obviamente, esse tipo de problema ele não quer que você encontre separadamente cada uma das raízes. Daria muito trampo e eu acho que nem é viável nesse tipo de exercício. Então, o que ele quer que você utilize? As equações, as relações de Ra. Então, vem comigo. A gente sabe que se nós somarmos as três raízes, digamos x1, x2 e x3, então a gente tem que x1 mais x2 mais x3, ele é sempre o coeficiente do x quadrado, né, dividido por a. Então, seria o oposto, né, menos b sobre a. Então, aqui vai ficar só igual a m. Beleza. Nós temos depois o produto misto, que seria o x1 vezes o x2, mais o x1 vezes o x3, e aí depois mais o x2 vezes o x3. Claro que se você já viu a álgebra linear ou geometria analítica, não tem nada a ver com o produto misto que a gente tem lá, né? É só uma maneira de dizer aqui de modo mais simplificado, que seriam todas as multiplicações possíveis. E aí, no caso, pessoal, eu sei que isso daqui é sempre o coeficiente c sobre a. No caso, vale 1. Então, ok, chique 10. Depois, a gente tem o produto dos três termos, que seria x1 vezes x2 vezes x3. Não iremos utilizar esse, mas, para recordar, ele é menos o d sobre a. Então, vai ficar menos 5 com menos n. Ok. Primeira coisa, né, já que ele quer a soma dos quadrados, você sempre vai pegar esse tipo de termo, né, o primeiro termo, e elevar ao quadrado dos dois lados. Porque na hora que você elevar o quadrado dos dois lados, vai aparecer justamente aquilo que o exercício está te pedindo. Então vai ficar o quê? Quadrado do primeiro, então quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais quadrado do terceiro. Ok, mais quadrado do terceiro. Aí a gente tem mais duas vezes quem? O primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o terceiro, e mais quem? O segundo vezes o terceiro. Isso daqui para a gente é igual a quanto? A m ao quadrado. Olha só que legal. Essa parte eu tenho, vale 1. E isso daqui é exatamente o que eu quero. Então, esse cara aqui é o que eu quero, vamos chamar ele de azão. Então, azão mais 2 vezes 1 é igual a quanto? A m ao quadrado. Ou seja, pessoal, o meu a, que é exatamente o que o exercício me pede, ele vai ser m ao quadrado menos 2. Beleza, guarda aí esta informação. Agora a gente tem que caçar uma maneira de encontrar o valor de m. A primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Olha só que interessante. Ele disse para nós que os coeficientes m e n são reais. Ou seja, se eles são reais, todos os coeficientes do meu polinômio são coeficientes reais. Isso é importante porque faz com que, se eu tiver uma raiz complexa, a conjugada também será uma solução para a nossa equação. E ainda mais, né? Ou eu terei as três raízes reais, ou eu vou ter uma raiz real e duas complexas. Então, o que a gente pode fazer? Vamos caçar, vamos procurar essa raiz real. Para encontrar a raiz real, pessoal, a gente pode pegar aqui a expressão que ele falou, que é a mais bi, e fazer b igual a zero. Porque quando a gente tem b igual a zero na forma a mais bi, nós temos a raiz real. E se você pega b igual a zero e utiliza essa relação que ele nos deu, olha só que legal, substitui o b por zero, vai sobrar exatamente menos 1. Então, a gente já consegue tirar que a é igual a menos 1. Então, eu já sei que uma raiz é o menos 1. Olha lá, que beleza. Então, uma raiz já é o menos 1. E aí, o que você pode fazer? Por exemplo, se você pegar aqui e substituir o p de 1, você vai igualar p de menos 1, perdão, p de menos 1, isso aqui é igual a zero. Então, vai ficar o quê? Menos 1 ao cubo é menos 1. Aí, menos m vezes 1 vai ficar menos m, beleza? Aí, a gente vai ter aqui menos 1 mais 5 mais n. Isso aqui é igual a zero porque nós temos que é uma raiz. Menos 1 com menos 1 dá menos 2 mais 5 vai dar 3, então a gente vai ter que m é igual a 3 mais n. Então, m é igual a 3 mais n. Ou seja, eu já consegui uma relação que envolve o m com n. Então, eu posso encontrar o valor do m sabendo o valor do n. Só que aí, agora, só que interessante, né? Você poderia me dizer, Walter, será que eu consigo as outras raízes reais? Eu diria para você que, se existir, também tem que ser igual a menos 1. Por quê? Como eu falei para vocês, ou elas são 3 reais, ou nós temos uma real e duas complexas. Observe que se a gente faz b igual a zero, a gente só conseguiu encontrar a igual a menos 1. Então, se tiver raiz real, a única é igual a menos 1. Então, você poderia falar, ela tem multiplicidade 3? Ou seja, será que eu posso escrever o meu polinômio p de x
na forma x mais 1 ao cubo, né? Lembra que a raiz está aqui dentro, ó, x mais 1 é igual a zero se x for igual a menos 1. Então, será que o meu polinômio é esse? Ou seja, se eu pegar ali x ao cubo menos mx ao quadrado mais x mais 5 mais o n? A resposta que eu digo para você é não. Você não consegue fatorar o seu polinômio dessa maneira. Porque, por exemplo, lembra lá? Cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Na hora que eu faço isso, ó, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, eu vou ter um 3x. Como é uma igualdade de polinômios, o único número que multiplica o x aqui é 1. Então, você estaria me dizendo que 3 é igual a 1. Então, isso daqui não ocorre. Então, isso daqui é impossível de acontecer. Então, já sei que a única raiz real que existe é igual a menos 1, e então significa que ele não terá outra raiz real, e ele nem pode ser fatorado dessa maneira. Então, necessariamente, eu tenho que olhar agora para o b diferente de zero. E o que acontece quando o b é diferente de zero? Olha só que interessante. Como a gente sabe que z é da forma a mais bi, é uma raiz, e os coeficientes são reais, o conjugado, que é o a menos bi, também é raiz. E aí, no caso, o que vai acontecer? As duas satisfazem essa relação que ele me deu. Então, a gente vai ter o seguinte, a é igual a mb ao quadrado, então, mb ao quadrado mais nb menos 1 igual a... menos 1, perdão. E aí, da outra, a gente tira aqui a é igual a mb ao quadrado, só que aqui no caso eu estou olhando menos b, então vai ficar menos nb e menos 1. Pessoal, se você somar essas duas, subtrair, melhor dizendo, essas duas equações, o a com a vai zerar, aqui vai ficar igual, esses dois vai zerar, aqui a gente vai ter nb menos menos, então vai ficar 2nb, e esse menos 1 menos aqui vai ficar mais, vai zerar também, então significa que 2nb é igual a zero, então ou n é zero, ou b é igual a zero. O caso b igual a zero a gente já fez. Se b for igual a zero, a gente já conseguiu, já tirou tudo que a gente tem. Então, se o b for diferente de zero, então necessariamente o n tem que ser zero. Aí acabou o exercício. Porque se o n é zero, vem aqui comigo, pessoal, olha só. Puxa aqui o n igual a zero. Então, se o n é zero, m é igual a 3. Consequência disso tudo, o que eu queria, lembra lá que era 3 ao quadrado menos 2. Então, a gente vai ter 9 menos 2, que é igual a 7. Fechou o rolê, a alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, então é isso, fechou o rolê aqui. Já não se esqueça, se inscreva no canal se você está chegando agora, curtiu a resolução, porque são sempre assim, resoluções supimpa, viu? Então, um grande abraço, um grande beijo para vocês, a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau!